Neste vídeo, substituo a câmera do medidor no corredor de entrada por uma opção mais leve e discreta. Você não sabe o que é um armário de medidores? Vou explicar. Então, eu moro em uma casa geminada vitoriana, não muito diferente das que você vê aqui atrás de mim. Essas casas são de 1860, 1870 mais ou menos. Então é bastante óbvio que elas não foram construídas com eletricidade. O fornecimento de eletricidade só chegou por volta do início do século XX, em 1920, 1930 ou por aí. Claro, parece o nosso tipo de lugar, o braço do carpinteiro. Mas, ao virar a esquina, você entra em outra categoria de propriedade vitoriana. Essas vilas e mansões vitorianas altas, largas e imponentes teriam sido construídas já com iluminação a gás instalada. Na verdade, eu já trabalhei em algumas dessas casas e descobri algumas das luminárias e instalações originais de gás debaixo do assoalho. Hoje em dia, totalmente desativadas, é claro, e nada tão sofisticado quanto aquilo para as casas dos trabalhadores que vimos antes. Com aquelas, você teria sorte se conseguisse uma lamparina de querosene, com lareiras a carvão e velas sendo mais comuns no dia a dia. No início da instalação da eletricidade, a estética não era a prioridade. E, na minha experiência, isso é típico de uma casa vitoriana antiga, com a fiação elétrica simplesmente colocada na parede mais próxima da porta da frente. É por isso que temos armário. Para cobrir tudo isso, eu e a patroa, 10 minutos chamei os decoradores e pareceu uma boa oportunidade para substituir o armário antigo por algo um pouco mais moderno, não tão profundo, de frente para trás, com um painel chanfrado na ponta para esconder o pior dos cabos e da bagunça. Ainda há muitos cabos para contornar e acomodar, e espero usar o armário antigo como molde para os recortes no novo. As paredes não estão totalmente planas, e só saberemos quando os decoradores terminarem, pois há mais massa que gesso nelas agora. Mas por causa de tudo isso, optei por fazer o topo e o lado esquerdo do armário com uma placa de 18 milímetros de espessura, e a base e o lado direito com uma de 12 milímetros, e vou adicionar uma peça de acabamento de 6 milímetros de espessura na lateral e na base, para nivelar tudo depois, porque assim posso ajustar melhor a parede. Vou deixar a peça de acabamento da base ultrapassar o armário até a janela acima da porta. Assim posso ajustá-la ao preenchimento inclinado. Como uso peças de 18 milímetros e 12 milímetros, isso define as junções e, consequentemente, as medidas. E depois de conferir meus números mais uma vez, minha lista de cortes está pronta para começar. Este armário será pintado da cor das paredes, por isso, uso sobras de Medium Density Fiberboard de 12 milímetros e 18 milímetros que tenho aqui. Corte as tiras na largura usando 2 esquadros cômicos ou deslizantes, posicionados um contra o outro. E depois, aparando essas peças no comprimento, de acordo com minha lista de cortes. Não parece tão ruim assim. Todas as medidas parecem estar funcionando bem. Espero então poder usar a câmera original como modelo para fazer esses recortes na parte de cima e na lateral. Preciso marcar esses pontos e removê-los. Tenho a sensação de que cometi um pequeno erro nisso. Então quero colocar isso na parede antes de fixar essas pequenas ripas. Então vou fazer esses recortes, colar isso.
Boas notícias. Os recortes funcionam. Estão no lugar certo. Minha preocupação era que eu tinha medido e deixado espaço para a unidade de consumo, mas os fusíveis ficam um pouco mais para fora e eu achei que eles poderiam ter atrapalhado isso, mas na verdade temos um bom 6 ou 8 milímetros. Espaço ali não chega a ser 12 milímetros, tem um bom espaço de uns 9 milímetros ali, o que está ótimo. As portas vão ter uma moldura de 12 milímetros e depois uma chapa de 6 milímetros, então, na verdade, sobra bastante espaço, então não tenho nenhuma preocupação com isso, está ótimo. É muito reconfortante saber que os recortes funcionam, bom saber que tudo encaixa. Não está nivelado, nem esquadrejado, nem nada, mas de modo geral, estou muito satisfeito de ter conseguido isso. Pequenas ripas dentro. E então, podemos considerar os preenchimentos, os acabamentos e todo o resto. Agora, de volta à oficina, vou colocar essas ripas e vamos ver. Para onde vamos depois disso? Certo, então isso é. Tudo se encaixou muito bem. Estou muito feliz que não tive nenhuma surpresa aí. A resposta, claro, teria sido montar esses sarrafos no corpo para afastá-lo da parede, mais 12 milímetros, se fosse necessário, mas na verdade há bastante espaço, o que é muito bom, então posso montar esses por dentro como planejado. Vou só parafusar aqui. Parafusado e colado, esses me dão muitos pontos de fixação. Eu sempre fico um pouco cauteloso ao furar uma parede que tem muitos cabos dentro. Você nunca sabe realmente onde eles estão até acertar um, então gosto de me dar muitas opções. Vou fixar isso agora. Uma coisa que percebi é que o canto disso está pegando no cabo grosso, o de entrada, então vou tirar isso com uma lima. Aí podemos mover um pouco para um lado, mas no geral estou muito satisfeito com o resultado até agora. Vou colocar os sarrafos e então começar a levar até onde estamos. Então é isso, quero dizer, a estrutura básica está praticamente completa. Sabemos que ela encaixa porque já testamos. Eu apararei essa beiradinha aqui, tirando com uma grosa. Os sarrafos já estão em toda a peça. A cola precisa secar completamente antes de fazermos qualquer lixamento. Pensar em aplicar o primer ou qualquer outra coisa. O próximo passo será fazer as portas. Já deixei mais ou menos planejado, vou fazê-las um pouco maiores do que o necessário, depois podemos aparar. Como eu disse antes, elas vão ser simples. Versão tipo um shaker invertido, então você tem os rebaixos do estilo shaker na parte interna, ficando uma porta lisa por fora, mas isso deixa a porta bem mais leve. Mas, de novo, só vou fazer isso quando tiver certeza de que a estrutura está totalmente seca e assentada. Então, vou considerar isso encerrado por esta semana. Não deixe de me acompanhar na próxima vez, quando vamos continuar. Isso deve sair na semana que vem. Não posso instalar nada até que os decoradores terminem, e eles devem terminar até a data de publicação deste vídeo, se tudo der certo. Obrigado, como sempre, por passar por aqui. Não se esqueça de se inscrever antes de sair e nos vemos no próximo vídeo. Se cuida!